Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para ler outro texto como ontem da irmã Liane Nepomuceno. Ela escreveu um texto chamado Quando Deus Não Atende uma Oração. E esse texto foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, sendo um devocional para meditação baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. E o objetivo do Manancial é inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Então, como não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Liane Nepomuceno, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, prestem atenção neste detalhe. Não fui eu quem escrevi o texto, tá bom? Isso é muito importante porque honra quem tem honra, né? Então vamos lá, vamos orar ao Senhor e pedir que Ele nos abençoe nesse nosso pequeno estudo, tá bom? Senhor Jesus, que nosso coração esteja aberto para aprender aquilo que Tu queres nos ensinar, que nós possamos compreender qual é o processo quando o Senhor não escuta as nossas orações. Senhor, tem misericórdia de nós, que nós possamos sempre estarmos gratos, porque temos certeza que o Senhor está sempre cuidando de nós. É o que te pedimos, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. A nossa porção bíblica está em Jeremias 33, versículos de 1 até o 8. E diz assim: Enquanto Jeremias estava preso no pátio da guarda, o Senhor lhe deu outra mensagem. Assim diz o Senhor que fez a terra, que a formou e a estabeleceu. O Senhor é o seu nome. Perguntem-me e eu lhes contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Vocês derrubaram as casas desta cidade e até o palácio do rei, a fim de obter material para fortalecer os muros contra as rampas do cerco e as espadas dos inimigos. Esperam lutar contra os babilônios, mas os homens dessa cidade já estão praticamente mortos, pois em minha ira ardente decidi destruí-los. Abandonei-os por causa de toda a sua maldade. Virá o dia, porém, em que curarei as feridas de Jerusalém e lhes trarei prosperidade e paz verdadeira. Restaurarei o povo de Judá e de Israel, a sua terra, e reconstruirei suas cidades. Eu as purificarei de suas maldades contra mim e perdoarei todos os pecados de rebeldia. Amém? Então, irmãos, nosso texto é quando Deus não atende uma oração. O versículo escolhido pela irmã Liane é o 3, que diz: Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Bom, irmãos, nós sabemos que a oração é o jeito da gente conversar com Deus, né? É um relacionamento com Deus através da fé. A gente não vê Deus, mas sabe que Ele está ali e a gente conversa com Ele. Então, não é importante você ficar fazendo discurso amado, glorioso, sim, maravilhoso, Deus, não, magnânimo, não necessariamente, você não precisa fazer um discurso para falar com Deus, Ele te escuta em qualquer situação, na sua simplicidade Ele também te escuta, mas sabe, apesar de a gente acreditar, ter fé, muitas vezes Deus não responde a nossa oração. E a gente fica se perguntando por quê? Por que Deus não respondeu a minha oração? Só que você pegar o livro de João, lá no capítulo 14, versículo 13, diz assim: Jesus está dizendo: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Isso é uma verdade absoluta e incontestável. Está na palavra, é verdade. Mas tem situações em que
Deus não responde ao pedido de oração do jeito que a gente quer, de forma positiva. Mas por que isso acontece? Você tem ideia? Bom, a primeira coisa que a gente tem aqui é o que está em Tiago 4:3, né? Caramba, Tiago 4:3. Diz assim, ó. E quando pedem, não recebem, porque os seus pedidos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Então, a primeira coisa pela qual, a resposta pela qual Deus não responde às nossas orações é porque a gente pede as coisas para a gente se alegrar, né? Para nossa satisfação carnal, para os nossos desejos egoístas. Então, a gente acaba não recebendo, né? Por quê? Não conjumina o que a gente quer com aquilo que Deus quer. Então, nesse tipo de oração, o que a gente deseja vai de encontro ao que Deus quer. Então, bate, né? Vai de encontro. E nesse caso, esses pedidos vão contra os projetos que Deus tem para a vida da gente, né? Por quê? Porque o Senhor sempre sabe o que é melhor para nós. Mesmo quando a gente não tem a mínima ideia do que é melhor para nós, Ele sabe. E o profeta Jeremias diz isso, né? Em Jeremias 29:11, a gente até acabou de ler, de comentar, né? Que diz assim, ó. Só eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, a gente sabe que o Senhor tem planos para a gente. Planos melhores do que os planos que a gente tem. Então, Ele não quer o nosso mal. Então, quando a gente pede uma coisa que vai dar ruim, o Senhor nem ouve. Ele responde negativamente. E terceira coisa é que o pecado não deixa que aquilo que a gente está pedindo para Deus chegue até o trono de graça dele. O pecado abafa a nossa voz. Por quê? A palavra diz que se a gente confiar, se a gente confessar os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar, né? Está lá em 1 João. Então, quando a gente não confessa o pecado, ele acaba se tornando uma ofensa para Deus e acaba nos separando de Deus. Como está lá em Isaías 59:2, que diz assim, ó. Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus, são as suas maldades. Então, Deus não dá nem bola para aquele que não se arrepende e não confessa o seu pecado. Então, para que as nossas orações cheguem até o Senhor, temos que estar lavados no sangue do Cordeiro e estarmos arrependidos verdadeiramente daquilo que fazemos de errado. Então, antes de você ficar reclamando para Deus, Deus não responde às minhas orações, eu peço, Ele não responde. Então, você tem que pensar, avaliar se passou pelo crivo destas coisas que nós acabamos de falar. Tem confissão de pecado? Você pediu para o seu próprio deleite, para a sua própria alegria? O que você pediu vai a favor, vai ao encontro do projeto de Deus, em vez de ter em conta os projetos de Deus? Então, você tem que ver se passa pelo crivo da palavra. A gente também tem que pedir perdão a quem nos faz mal, como está em Marcos 11:25. Diz assim, ó. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Entendeu? Então não é bagunçado assim. Eu não vou perdoar tal pessoa porque o que ela fez é imperdoável. Só que Deus também não vai te ouvir, né? É o que a palavra está dizendo. E outra coisa, por incrível que pareça, a gente não pode ter problema conjugal. Olha só como Deus faz as coisas, né? Você vai ver lá em 1 Pedro 3:7 que Deus fala assim, ó. Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-na com honra,
como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Olha que interessante, né, irmãos? Então, a gente tem que estar atento a isso. Nós temos que ter uma vida com Deus em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida. E outra coisa que a gente também não pode ter você é mais religioso do que cristão, né? Então tem gente que é mais católico do que cristão, mais batista do que cristão, é mais presbiteriano do que cristão, é mais assembleano do que cristão. Não. A gente tem que ser de Jesus e sem hipocrisia, como está lá em Isaías 1, de 11 a 15, que diz assim, ó. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim cheira de holocausto, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês veem a minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos são cheias de sangue. Então nós temos que ter um relacionamento sincero e honesto com o Senhor. Por quê? Porque Ele está pronto para ouvir as nossas orações e responder positivamente. Mas elas precisam estar alinhadas à vontade de Deus. Porque se não forem de acordo com o que Deus tem para nós, o que Ele espera de nós, o que Ele quer nos propiciar, não adianta orar. Tá bom? Bom, irmãos, então, antes de ficar reclamando com mimimi, que Deus não responde às suas orações, avalie se elas passam pelo crivo da palavra. Se não passar pelo crivo da palavra de Deus, não adianta. Vai, se conserta e depois ora. Amém? Bom, eu me despeço aqui, dizendo que o abraço é um encontro de dois corações. Por isso que eu deixo meu abraço de ursa. E a gente sabe que abraço só não dá certo em reunião de porco-espinho. Para aqueles que sabem como devem orar, o abraço dá sempre certo, né, irmãos? E nós temos que nos abraçar. Quero que vocês se lembrem também do nosso tema para 2023, que é o Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora eu me despeço com a palavra de ordem, que é confia. Confia em Jesus.